Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 77, com o tema Convém Refletir. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos fazer a leitura do tema. Convém refletir. Abram-se aspas. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em iradas. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Essa é uma passagem pela qual guardo uma afeição muito especial. Primeiro, vamos comentar algo a respeito da citação inicial. Tiago, primeiro capítulo da Epístola de Tiago, e esse capítulo, Tiago I, é dividido em 27 versículos. E, nesse particular, ele está falando a respeito daquilo, ele fala na estrutura desse capítulo, das características da religião verdadeira e das características da falsa profissão de fé. Essa parte inicial, ela fala a respeito das características da religião verdadeira no entendimento de Tiago. Então, quais seriam essas características? Alegria e paciência em meio às provas, fé constante e firmeza de ânimo, aceitação da provisão divina para a vida, suportar a tentação, reconhecer as fontes da tentação e os resultados de ceder a ela, reconhecer como divina a fonte de todas as bênçãos, o ouvido espiritual, o cuidado a falar e a paciência diante da provocação, o abandono de toda maldade, o recebimento com mansidão da verdade salvadora, a busca da verdade e sua prática e a generosidade prática e a pureza. E aí, quando se fala da primeira epístola de Tiago, eu não tenho como lhes negar que algumas passagens que são anteriores a essa da citação do texto merecem que a gente faça uma pequena leitura. Ele começa a sua epístola dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Vírgula. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se
o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E aí ele passa, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao seu homem. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém. É uma passagem absolutamente brilhante. E o particular que Emmanuel nos fala, nessa sua perspectiva, do versículo 19, ele guarda uma relação profunda, e aí eu vou lhes compartilhar e dividir um pouquinho das experiências aprendidas por mim nesta atual oportunidade reencarnatória. À medida que os anos vão se passando, nós vamos começando a experienciar situações muitas vezes tremendamente semelhantes. De tal sorte que chegou um determinado momento na minha oportunidade reencarnatória atual, em que muitas vezes eu tenho a perspectiva de estar vendo algo como se fora uma peça de teatro, que já foi encenada previamente, mas que foi encenada por outros atores e que agora está sendo encenada por novos atores. Onde quero chegar com essa minha explanação? É que, na maioria das vezes, nós já, pela repetição dos eventos que vão acontecer na nossa vida, nós já, como que, já vamos tendo uma ideia do que aquela situação vai evoluir e em que vai resultar. E justamente por essas experiências repetidas, nós vamos, ao longo do tempo, aprendendo os resultados e apreendendo aquilo que os resultados das situações anteriores foram trazendo como consequência. Longe disso representar algum tipo de ideia de fracasso, representa, e digo-lhes com absoluta convicção, representa o processo de desenvolvimento de conhecimento com finalidade útil, que é o que eu chamo de sabedoria. Quando já experienciamos as situações várias vezes, quando já vemos possibilidades diferentes de atitudes e resultados diferentes que são consecutivos às atitudes que nós tomamos, nós vamos nos tranquilizando para que a gente possa entender que a reação colérica, a reação veemente, a reação sanguínea é disparadamente a única em que nós temos a absoluta convicção de que os resultados serão negativos. Agir por impulso, no calor do momento, naquilo que os psicólogos chamam de o olho do furacão, é certamente a medida mais insensata que cada um de nós pode tomar. Quando Cristo Jesus diz, se alguém lhe der um tapa numa face, dele a outra face, se alguém lhe pedir que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos, ele não está ensinando subserviência ou passividade. Ele está ensinando sabedoria. Mas como ensinar sabedoria? Só os grandes mestres têm essa capacidade. Porque, meus irmãos, tenho aprendido de forma muito clara de que a persistência em boas resoluções, em resoluções pensadas, em resoluções embasadas em um propósito maior,
disparadamente, de todas as estratégias, é aquela que dá maior garantia de resultados. Entretanto, esses resultados não são imediatos, mas são frutos doces e extremamente duráveis. O tempo, senhor da razão, estranhamente, só começa a ser compreendido quando já não mais somos jovens. E por que paradoxal essa perspectiva? Porque jovens, por lógica de perspectiva matemática, esperamos ainda ter muitos anos para desenvolver, para aproveitar e aprender em cada uma de nossas oportunidades reencarnadas. Mas sim, o passar do tempo, se for utilizado com a perspectiva de que esse Pai é um Pai de amor e que sua misericórdia é infinita, nos enobrece pela sabedoria. E sim, o prateamento de nossos cabelos diminui o pranteamento de nossos olhos. E esse processo é um processo que guarda ligação direta com o entendimento de que este Pai é um Pai de amor e que nunca, jamais nos abandona, qualquer que seja a situação. Existe uma passagem que me toca profundamente, que diz o seguinte: nada e nem ninguém. Essa passagem, na verdade, eu estou trazendo para vocês a leitura dessa passagem, o entendimento dessa passagem. Ela não é escrita exatamente dessa forma. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Nada e nem nenhuma dificuldade. Nada e nem qualquer circunstância. Nada e dor qualquer que seja ela. Nada e provação ou expiação da natureza que for. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Faça uma leitura de física. Chama-se entrelaçamento quântico. Em outra oportunidade teremos maiores possibilidades de conversar a respeito. Mas essa leitura do que o nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai é porque nós e o Pai somos a mesma coisa. Frutos da mesma essência. Nós estamos em Deus. Deus está em nós. Se eu interfiro sobre um, o outro vai responder. E isso não tem guarda relação com nenhuma perspectiva de religiosidade e nem mesmo de algo maior que a religiosidade, que a espiritualidade, mas sim consciência. Ciência pura, ciência aplicada. Este Pai nunca nos abandonou. De forma que, em última análise, a revolta, que é justamente o processo da ira, a revolta é quando nós optamos voluntariamente por não acreditar neste amor, por não confiar nessa misericórdia, e por dizermos de forma clara, total e absoluta, de que não queremos aprender com aquela circunstância. De tal sorte que, o que posso lhes dizer? Ante qualquer provação, aproxime-se do Pai. Reaproxime-se ou aumente a sua aproximação. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E eu lhes garanto que não há nenhuma possibilidade de que esse resultado seja negativo para cada um de vocês. Deus te ama, meu irmão, e Deus nunca vai te abandonar. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 78. Paz e luz para todos.